Nesta nossa quinta aula, estaremos estudando combinação simples. Na aula passada, nós estudamos arranjo simples. Nós lembramos lá da aula de arranjo, nós lembramos que a ordem em que os elementos estão colocados, se eu trocar, se eu inverter de ordem, isso vai importar, a ordem importa. Agora nós vamos estudar uma nova agrupamento em que a ordem aqui não vai importar. Então, para isso, nós selecionamos aqui uma situação problema e vamos explicar combinação através desta situação problema. Então, observe. Para organizar uma festa, uma pessoa terá de escolher 3 entre 5 salgadinhos: coxinha, empadinha, risole, quibe e mini bauru. Como poderão ser escolhidos 3 salgadinhos que serão oferecidos? Então nós temos a seguinte situação. Nós temos 5 salgadinhos e queremos escolher de 3 em 3 para organizar a festa. De 3 em 3. Então eu vou pegar 3 dos 5 e quero saber de quantas maneiras é possível que isso seja feito. Agora que você deve observar o seguinte: escolhendo coxinha, empadinha e risole, e escolhendo risole, empadinha e coxinha, estaremos oferecendo na festa o mesmo prato, os mesmos salgadinhos, é a mesma composição. Então, é a mesma coisa. Então, observe que aqui a ordem, se eu mudar a ordem entre esses 3 elementos, se eu mudar a ordem, eu vou continuar com a mesma situação. Então, isso é bem diferente do que estudamos em arranjo. Arranjo, por exemplo, quando nós tínhamos lá o número, por exemplo, aqui, tínhamos lá o número 123. Se eu mudar a ordem aqui, 321, temos os mesmos elementos, porém, os significados diferentes. Aqui é o número 321, aqui é o número 123. Então, a ordem aqui mudou, aí mudou também o significado. Já nessa nossa situação, que nós estamos estudando aqui, eu mudei a ordem aqui, porém não mudou o significado. Então é exatamente isso aí, esses agrupamentos em que a mudança de seus elementos não vai alterar o significado, exatamente isso é uma combinação. Então eu tenho 5 elementos, eu estou combinando de 3 em 3. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Então nós temos aqui esses 5 elementos. E observe que, no caso aqui, coxinha, empadinha e risole. Risole, empadinha e coxinha tem o mesmo significado. Então eu vou ter que eliminar da nossa contagem esses tipos de agrupamentos que são iguais. Observe que aqui são 2 conjuntos com os mesmos elementos. Já em arranjo isso não era possível, teria um novo significado. Então nós temos aqui, vamos fazer associação, por exemplo, aqui, coxinha com empadinha com risole. É uma possibilidade. Coxinha com empadinha agora com quibe e depois coxinha com empadinha com mini bauru. Coxinha com empadinha com mini bauru. Agora coxinha com empadinha eu já fiz com risole, com quibe e com mini bauru. Agora coxinha com risole e quibe. Coxinha com risole e quibe. Coxinha com risole e mini bauru. Coxinha com risole e mini bauru. Coxinha, risole e mini bauru. Agora coxinha com quibe e mini bauru. Tem essa possibilidade. Temos também aqui, agora daqui para cá. Observe que eu tenho que ir sempre da esquerda para a direita. Eu não posso retornar aqui, porque eu cairia nessa situação. Se eu voltar, por exemplo, risole, empadinha e coxinha, aí eu vou cair nessa situação aqui, que é o que seria um arranjo. Só que nós estamos estudando combinação. A ordem aqui não importa. A ordem não importa. Então agora, empadinha com risole com quibe, empadinha com risole com mini bauru, seria o próximo. Empadinha com quibe e mini bauru. Empadinha com quibe e mini bauru. E
Risole com quibe com mini bauru. Então terminamos, fizemos todas as possíveis combinações desses cinco salgadinhos agrupados de 3 em 3. Então temos um conjunto com 5 elementos, formando todos os subconjuntos deste conjunto aqui, ó, desse conjunto, em que a ordem não importa. E observamos o seguinte, que cada uma dessas trincas aqui, ó, cada uma dessas trincas, ou seja, são 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada uma dessas aqui, ó, fazendo a permutação, você lembra de permutação? Permutação de 3 elementos, exatamente 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 6. Nós estudamos 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então 3 fatorial é igual a 6. Exatamente aqui, ó, 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos esses aqui, ó, têm o mesmo significado. Então, na realidade, esses 6 aqui, ó, eles correspondem a uma única situação que nós desejamos para servir esses salgadinhos, formas de servir esses salgadinhos. Então, essas 6 formas, na realidade, correspondem a um único pedido, a única forma de oferecer esses salgadinhos lá na festa. Então vamos lembrar disso. Então são 10 e cada uma dessas 10 aqui vai gerar 6. Então 10 vezes 6, 60. Seria 60 se fosse arranjo. Então, pegando um gancho nisso aqui, se fosse arranjo, então vamos fazer o seguinte. Vamos calcular aqui, arranjo. O número de arranjo, se eu fosse calcular o número de arranjo, usando a fórmula de arranjo, seria 5 fatorial, dividido por 5 menos 3 fatorial, que nós estudamos isso na aula passada, você deve estar lembrado da forma de arranjo, é n fatorial dividido por n menos p fatorial. Fazendo a conta aqui, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, porque 5 menos 3 é 2, cancela é 2 com 2, vai ficar 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Justamente o que eu tinha falado lá para vocês, 10, tivemos 10 formas de agrupar de 3 em 3, só que cada uma daquelas geraria 6 permutações, 10 vezes 6, 60. Então nós queremos fazer o cálculo, na realidade é de combinação. Então para combinação eu vou pegar esse resultado aqui que é 60, 60 é o que? O arranjo, a forma de fazer arranjo de 5, 3 e 3, e dividir por 6. Quem seria esse 6 aí, ó? Esse 6 aqui seria exatamente eu pegar esse valor aqui que está sendo agrupado, ó, de 3 em 3. Se fosse de 4, eu dividiria por 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que como aqui é 3, eu divido por 3 fatorial, que é 6. Então 60 dividido por 6 dá 10, justamente 10. Foi o que nós vimos lá. Então eu peguei aqui, ó, a combinação de 5 elementos de 3 a 3 que eu desejo calcular, que é o que eu pretendo calcular, vai ser exatamente o número de arranjos, da forma de arranjo. Podemos lembrar lá da forma de arranjo. Qual é a forma de arranjo? Essa fórmula aqui, ó. 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial, que está aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Isso aqui é arranjo. Isso aqui é igual a quanto? Nós calculamos aqui, foi 60. Aí dividiu por quanto? Por 3 fatorial, que é 6. Ó. Dividiu 60 por 6 para achar 10. Foi isso que nós fizemos. Você deve estar entendendo aí, né? Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu também teria essa situação aqui, ó. Eu teria que são 5 salgadinhos, aqui tem 5 opções para escolher o primeiro salgadinho, 4 para o segundo e 3 para o terceiro. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Só que pelo princípio fundamental da contagem, não é correto fazer as combinações. O princípio fundamental da contagem, ele vai servir para fazer arranjos. Exatamente a forma de arranjo. Ó. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, que é este valor aqui. Bom, daí nós podemos concluir uma formulazinha para o cálculo de combinações. Para calcular agora combinações, o que você vai fazer? A combinação de n elementos tomados P a P, no caso aqui, ó, são 5 elementos agrupados de 3 e 3, mas eu posso generalizar para um valor qualquer, não precisa ser 5 elementos, pode ser 6, 7, 8, um valor qualquer. Agrupados de P em P, aqui eu agrupei de 3 em 3, eu poderia ter agrupado de 2 em 2, de 5 em 5, de 7 em 7.
Lembrando que esse P aqui é um número menor que N, menor ou igual, tá? Então eu posso agrupar aqui, por exemplo, de 5 de 1 em 1, 5 de 2 em 2, 5 de 3 em 3, 5 de 4 em 4, no máximo 5 de 5 em 5. Então P é um número menor ou igual a N aqui no caso. Então vai ser N fatorial, que é a fórmula de arranjo, ó, N menos P fatorial, só que aqui multiplicado por P fatorial, que esse valor aqui, na realidade aqui eu estou dividindo. Estou dividindo o arranjo pelo P fatorial, por este valor que aparece aqui, ó. Se eu estiver agrupando de 3 em 3, eu vou dividir por 3 fatorial. Se eu estiver agrupando de 4 em 4, eu vou dividir por 4 fatorial. Tá entendido? Então, com essa formulazinha aqui, nós calculamos arranjo, que são esses agrupamentos. Vamos pegar esses agrupamentos em que a ordem não importa. Então, eu tenho um conjunto com elementos distintos, com um número N de elementos distintos. Aí eu vou agrupá-los de P em P, ou de 2 em 2, ou de 3 em 3, e vou observar se a ordem importa ou se não importa. Se ela não importa, trata-se de combinação, que é o caso desse nosso exercício aqui, e do que nós estamos estudando. Então vamos fazer aqui exercício para ver se conseguimos fixar direitinho o que foi falado aqui, ó. Então, quero fazer a combinação de 8 elementos agrupados de 5 em 5. Para isso, você vai decorar ou guardar essa fórmula aqui, ó. Só lembrar da fórmula de arranjo e dividir aqui por P fatorial, onde P é a forma com que você está agrupando aqui, ó. No caso aqui o P é 5, aqui o P é 3 e aqui o P é 7. Então, vamos usar essa fórmulazinha aí para fazer esses cálculos. Então, combinação de 8 elementos agrupados de 5 em 5. Você vai fazer 8 fatorial dividido por, aqui eu vou colocar o P fatorial, que é 5 fatorial, e aqui embaixo é a subtração, ó, N menos P fatorial. Então eu vou subtrair o N, que é 8, do P, que é 5. 8 tira 5, 8 tira 5, 8 menos 5 é 3. Então, já vou fazer aqui direto, 3 fatorial. Então, eu vou desenvolver aqui, ó, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Eu vou parar aqui no 5, porque aqui embaixo, no denominador, eu tenho 5. E eu posso usar isso para cancelar. 5. E aqui nós temos 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Então, observe aqui, ó. Eu corto 5 fatorial com 5 fatorial, corto esse 6 com esse 6, e tem aqui 7 vezes 8, que é 56. Então, existem 56 formas de agrupar 8 elementos de 5 em 5. Vamos para o próximo. Mais um exercício aqui, ó. 10 elementos na combinação, ó. Combinação de 10 elementos, 3 a 3. Então, vai ser, novamente, 10 fatorial. O 10 é o N, ó, o 10 é o N, dividido por, aqui eu ponho 3 fatorial, que é o P, 3 fatorial, estou agrupando de 3 em 3, e aqui embaixo eu coloco N menos P, 10 menos 3 que dá 7, 7 fatorial. Aí aqui eu faço as continhas, aqui em cima eu tenho 10 fatorial, eu vou desenvolver até 7, ó. 10 que multiplica 9, que multiplica 8, que multiplica 7 fatorial. Parei aqui no 7, e aqui embaixo tem 7. 3 fatorial nós já sabemos que é 6, vezes 7 fatorial. Cancelo 7 fatorial com 7 fatorial. E aqui nós temos, eu posso ainda, ó, simplificar aqui, ó, o 9 com 6 dá por 3, 9 por 3 dá 3, 6 por 3 dá 2. Aí eu posso simplificar ainda aqui o 8, no caso aqui é o 8 com 2. 2 com 2 dá 1 e 8 com 2 dá 4. 4. Então aqui eu tenho 3 vezes 4, 12, 12 vezes 10, 120. Aqui embaixo eu cortei o 6 e cortei o 7. Cancelado, então 120. 120 maneiras de agrupar 10 elementos 3 a 3. Agora vamos fazer esse outro aqui e depois vamos fazer uma observação entre esses dois aqui, ó. Então 10 agrupado agora de 7 em 7. Então a mesma coisa, eu vou pegar 10 fatorial dividido por,
Aqui eu vou colocar 7 fatorial, certo? Que é o P é 7. 10 menos 7 é 3. Olha só o que interessante. Observe aqui, ó, vê se você observou alguma coisa em relação à letra B. Ó, 10 fatorial. Aqui é 3 fatorial vezes 7 fatorial. E aqui é 7 fatorial vezes 3 fatorial. Vai dar o mesmo resultado, tá? Então aqui, ó, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Aqui eu paro, porque aqui embaixo tem 7 fatorial. E aqui 3 fatorial, que é 6. Essa conta aqui é igual a essa conta aqui. Já fizemos, que dá quanto? 120. Observe esses dois resultados aqui. Ó. Isso aconteceu porque, observe que aqui nós temos a combinação de 10 elementos 3 a 3. E aqui nós temos a combinação de 10 elementos 7 a 7. Isso sempre vai acontecer quando eu somar o P daqui com o P daqui, dá o mesmo resultado de N. Ó. 7 mais 3, 10, tá vendo? Toda vez que isso acontecer, você terá combinações com valores iguais. Observe aqui, ó. Aqui a soma dos P's aqui, ó, 10 agrupado de 3 em 3, a mesma quantidade, 10 agrupado de 7 em 7. Então são números binomiais complementares. Nós vamos estudar isso aqui quando estiver estudando números binomiais. Ó. 7 mais 3 é exatamente 10. Quando isso acontecer, os valores das combinações serão iguais. Isso aqui é uma observação que vai servir e vai ajudar você a fazer alguns exercícios aí para frente. Vamos lá? No nosso exemplo, dispondo de abacaxi, acerola, goiaba, laranja, maçã, mamão e melão, calcule de quantos sabores pode-se preparar um suco usando-se 3 frutas distintas. Então, nós temos aí, na realidade, o que é que nós temos aí? Temos uma combinação de quantas frutas aí eu tenho, um total de frutas. Eu tenho abacaxi, 1, acerola, 2, goiaba, 3, laranja 4, maçã 5, mamão 6, melão 7. Temos uma combinação de 7 elementos que eu vou agrupar de 3 em 3. Por que combinação? Porque um suco de 3 em 3, um suco, por exemplo, de abacaxi, acerola e goiaba, e de goiaba, acerola e abacaxi é o mesmo suco. Então, se eu mudar de ordem os elementos dessa que está sendo agrupada de 3 em 3 e não alterar, não vai mudar o significado, então trata-se de combinação. Então isso aqui vai ser igual a 7 fatorial, que nós já estudamos, é n fatorial. Aqui eu ponho 3 fatorial, e aqui eu faço a diferença, 7 menos 3, 4 fatorial. Então desenvolvo 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, ou até 4. Dividido 3 fatorial, que é 6, vezes 4 fatorial. 4 fatorial com 4 fatorial eu cancelo. 6 com 6 eu cancelo. 7 vezes 5 sobrou aí, ó, 35. Então dá para fazer, ó, usando-se 3 frutas, eu posso fazer 35 sucos diferentes. Usando dessas 7 frutas, agrupando de 3 em 3, tem 35 maneiras de fazer esse suco aí. Então vamos a um último exercício e vamos lá. Vamos tirar a nossa conclusão aqui. Ó. Na figura R e S são paralelos. Essas duas são paralelas, essas retas são paralelas. Quantos triângulos podem ser construídos com vértice em 3 quaisquer desses pontos? Aqui em cima eu tenho 6 pontos e aqui embaixo eu tenho 4 pontos. No total 10 pontos. Para formar triângulos, eu vou ter que pegar 2 pontos da reta R e um ponto da reta S. Ou vice-versa. 2 pontos da reta S e um ponto da reta R. Então essa atividade vai ser feita em 2 etapas. Para formar um triângulo, observe aqui, ó. Eu vou usar 3 pontos. Então aqui eu estou usando 2 pontos da reta R e um ponto da reta G. Então, para saber, primeiro eu vou calcular todas as possibilidades de agrupar, de fazer formações desses
6 elementos aqui da reta R, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agrupá-los de 2 em 2, que eu vou pegar 2 pontos da reta R e 1 da reta S, para formar triângulos. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer é combinação. Por que combinação? Porque o segmento AB e o segmento BA é o mesmo, que é o triângulo ABG e o triângulo GBA é o mesmo. Então trata-se de combinações. Então eu vou combinar primeiro, eu vou pegar esses 6 elementos e agrupá-los de 2 em 2. Para saber aqui na base de quantas maneiras eu posso agrupá-los de 2 em 2. Então 6 elementos agrupados de 2 em 2 vai ser 6 fatorial, dividido por, aqui eu ponho P fatorial, que é 2, e aqui eu subtraio 6 menos 2, 4. Fazendo a conta, nós temos aqui 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes 4 fatorial. 4 fatorial com 4 fatorial cancela. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2 é 15. Então, existe 15 maneiras de agrupar de 2 em 2. Então, deu 15 aqui. Aí, como eu tenho 4 pontos aqui na reta S, tá aqui 15 vezes 4. Porque cada 2 pontos desses, pegando um ponto da reta S, eu vou formar um triângulo. Então, é 15 vezes 4. 15 vezes 4, eu vou formar 60. Exatamente 60 triângulos com 2 pontos na reta R e um ponto na reta S. Agora nós vamos fazer o contrário. Agora vamos pegar 2 pontos da reta S e um ponto da reta R. Então eu vou pegar os 4 elementos da reta S e agrupá-los de 2 em 2. Então é combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Vai ficar 4 fatorial, dividido por, aqui é 2, então é 2 fatorial P. 4 menos 2 é 2 fatorial, novamente. Então vai ficar aqui 4 vezes 3, vezes 2 fatorial, pode parar aqui. Dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Cancela um desses 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Então, estão 6 maneiras de agrupar de 2 em 2. E vou multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por 6 para formar os triângulos ali de cima. Então, vai ser 6. São 6 maneiras de agrupar de 2 em 2. Multiplicado por 6. São 6 pontos para formar um triângulo ali, ó. 6 vezes 6, 36. Então, temos aqui 36 triângulos, que tem 2 pontos aqui na reta S e um ponto na reta R. E temos 60 triângulos que tem 2 pontos na reta R e um na reta S. Somando os dois resultados, 60 com 36, você vai achar 96. Então, o total são 96. Então, o total são 96, resposta, 96 triângulos nessas condições aqui, ó, com vértices em quaisquer desses 10 pontos. Terminamos assim a nossa aula de análise combinatória. Nós estudamos nessa aula, estudamos combinação, que é uma forma diferente de arranjo, que a ordem não importa. Espero que você tenha entendido. Se você gostou da aula, dê um joinha, contribua aí com o nosso canal, faça sua inscrição e até uma próxima aula.